alunos, sejam bem-vindos à matéria Legislação e Regulamentos Disciplinares. Eu sou a segunda-tenente Sabrina, do quadro de oficiais administrativos especialistas. E antes de entrar especificamente na minha matéria, eu acho que cabe aqui uma apresentação. Como vocês sabem, eu sou do QEOA, então eu iniciei como soldado combatente no ano de 2000. E aí, no decurso do tempo aqui dentro dessa corporação, eu me identifiquei com alguns aspectos e acabei fazendo a faculdade de Direito. E depois dela fiz uma pós-graduação, algumas pós-graduações na área do Direito e mais especificamente a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E aí, por conta disso, eu fui trabalhar com direito especificamente. Eu trabalhei na SEJU, Assessoria Jurídica, por 5 anos, depois Corregedoria, e atualmente eu trabalho na área de licitação e contratos ali, pegando toda a Subsecretaria de Estado de Defesa Civil. E aí, por conta disso, o comandante Cefap me chamou para ministrar essa aula e tentar dividir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho ao longo desses anos e ao longo desses estudos dentro dessa matéria. E eu tenho a honra de fazer isso acompanhado de 2 outros grandes amigos e também excelentes militares na corporação, atuantes também, especificamente nessa área, que é o segundo-tenente Machado, da minha turma, que foi o Chuai 2018, e o subtenente Felipe Barbosa. Bom, então, adentrando especificamente na nossa matéria, eu acho importante falar rapidamente, apesar de os senhores com certeza já saberem, falar especificamente de alguns instrumentos na utilização desse recurso importantíssimo hoje em dia dentro da corporação, que é o AVA, né? Que possibilita, em momentos que estamos vivendo, possibilita essa formação à distância. Possibilita esse contato à distância. E além disso, além dessas videoaulas, teremos o AVA como ferramenta e vamos disponibilizar lá uma apostila que ela vai trazer uma parte da matéria e a outra parte da matéria vai ser falada nos vídeos aula, né? E aí, então, a nossa matéria vai ser composta dos vídeos e dessa apostila. Essa apostila, ela é importante para o aluno, principalmente como norte, mas o que a gente falar também vai ser importante até para na verificação, né, corrente nossa, na nossa prova, na nossa avaliação, podemos ter balizas, né, não falar coisas que não foi tratada nem na videoaula, nem nessa apostila. E além disso, os senhores poderão se utilizar do AVA para fazer perguntas, sugestões, qualquer coisa do tipo que estaremos à disposição nesse sentido para vocês, tá ok? E adentrando especificamente na nossa matéria, a parte que me foi incumbida foi a parte introdutória do direito. E a ideia é falar sobre direitos humanos. E aí eu digo, noções básicas sobre direitos humanos. Na verdade, essas aulas, elas, como um todo, elas são noções básicas. Ninguém quer aqui esgotar a matéria sobre direito. E aí é um recado principalmente para aqueles que talvez estejam estudando o direito, que talvez tenham, inclusive, formação em direito. Então, não fiquem, de repente, divagando, querendo aprofundar a matéria, porque a matéria é essa aqui. A matéria é realmente a ideia que nós temos para esse tipo de curso de formação realmente introduzir essas noções de direitos humanos, direitos fundamentais presentes na nossa Constituição. E posteriormente eu também vou falar um pouquinho de alguns princípios importantes, identificar o CBMERG, o nosso Corpo de Bombeiros, dentro da Constituição, e finalizar ali com o poder de polícia, que faz parte da nossa própria atuação, né, como agente público da corporação.
e finalizar a minha parte com uma parte introdutória do regulamento de uniformes. E vai caber, então, portanto, ao Tenente Machado a parte do Estatuto e o RD, né, o nosso regulamento disciplinar, com o Subtenente Felipe Barbosa. Então, vamos lá. Objetivos dessa aula, né? Compreender noções básicas sobre direitos humanos, como origem, conceito e aplicabilidade. Como eu disse, aqui a nossa intenção não é esgotar a matéria, sobretudo direitos humanos, que hoje em dia é uma matéria bem extensa, inclusive tem pós-graduação especificamente nessa matéria. Temos também como objetivos compreender qual a relação da nossa Constituição e os direitos humanos e conhecer alguns artigos importantes da Constituição. E tem como sumário o capítulo 1, Introdução ao Estudo sobre Direitos Humanos, 1.1, Origem dos Direitos Humanos, 1.2, Conceito de Direitos Humanos e suas dimensões, 1.3, Características dos Direitos Humanos, 1.4, Quadro comparativo dos direitos universais, da Declaração Universal de Direitos Humanos, e a Constituição de 88. E o capítulo 2, temas importantes da Constituição, capítulo 2.1, aplicabilidade de direitos fundamentais e 2.2, princípios importantes. Capítulo 1, introdução ao estudo de direitos humanos. E aí, portanto, o que a gente entendeu de suma importância é falar hoje em dia sobre a origem dos direitos humanos, porque todo mundo fala-se muito em direitos humanos. A cada ano que passa, temos relatos, temos ocorrências sobre violação de direitos humanos e muita gente não sabe, na verdade, o que são direitos humanos. Acham, inclusive, que é uma instituição que vai chegar lá e vai tentar limitar o poder do Estado. Algumas pessoas acham que são pessoas que trabalham em prol de alguma coisa. E nós vamos ver aqui, na verdade, o que startou essa ideia de direitos humanos, né? Então, temos vários na história. Se alguém que esteja assistindo, algum aluno, for estudante de história, sabe que existem vários documentos e marcos importantes na origem dos direitos humanos, mas aqui eu selecionei três que entendo mais importantes, que são a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. O que acontece? Na Inglaterra, em 1215, teve a chamada Magna Carta, que seria alguns doutrinadores dizem que seria o marco da primeira Constituição escrita, né? Apesar de, na Inglaterra, hoje não termos Constituição escrita, como tem no Brasil, a Constituição de 1988, como tem nos Estados Unidos, na Inglaterra a Constituição é feita por um conjunto de documentos. Mas essa Magna Carta é importante porque foi a primeira norma que introduziu uma limitação ao poder do monarca. A monarquia, como os senhores sabem, é a concentração do poder nas mãos de uma pessoa. E aí, o que para a gente é importante a Constituição, principalmente? Ela é principalmente importante por limitar esse poder. Esse poder ele não pode ser arbitrário, não pode essa pessoa, como no caso da época era o rei João Sem Terra, era chamado Rei João Sem Terra, não pode essa pessoa ela fazer o que ela quiser, ela fazer o que dá na cabeça dela. E antes disso, antes dessa Magna Carta, na verdade, o que se tinha era uma concepção de que a limitação do rei, a limitação do monarca, era feita por leis divinas. Então, a gente só tinha estabelecido leis divinas que limitavam essa atuação. Mas aí, portanto, nessa época, começam a se legislar fazer leis feitas por homens para a limitação dessa pessoa, dessa autoridade e resguardando direitos das pessoas, inerentes das pessoas. Isso lá na Inglaterra. Que a gente chama, inclusive, de um período antigo, né? E aí vem
ou o período moderno com os Estados Unidos e a França. Os Estados Unidos, primeiro lá com a sua Declaração de Independência, a Declaração dos Direitos da Virgínia, vai dar início à independência dos Estados Unidos, né? E aí eu botei ali 1776 e 1787, porque nós tivemos essas declarações em 1776, e aí tem a independência dos Estados Unidos, mas aí 10 anos depois a gente tem a Constituição dos Estados Unidos com a introdução de direitos fundamentais. E mais uma vez vem a ideia de direitos humanos. E nessa mesma época, nós temos a França, startando esse período com a Revolução Francesa, de 1789, e surgindo daí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, percebe que o tempo todo na verdade, o povo se revoltando contra o poder desse Estado, né? Resguardando direitos desses indivíduos. E aí, mas nessa época, sempre, como eu pego aqui como exemplo a Revolução Francesa, na verdade é uma revolução dos burgueses, né, contra a autoridade daquele Estado, contra a taxação, contra a imersão desse Estado sobre as relações entre particulares, sobre as relações comerciais. Então, assim, não é um povo como um todo. Então, a gente tinha ainda, nesse período, muitos direitos que não eram resguardados. Por exemplo, nessa época ainda existia escravidão. Então, como é que a gente pode se falar em direitos universais, direitos humanos universais? E aí, no transcorrer da história, a gente passa por Primeira Guerra Mundial e principalmente por Segunda Guerra Mundial. E a humanidade acaba passando por atrocidades de respeitos constantes aos direitos humanos e às pessoas como um todo, né? E principalmente o que a gente conseguiu ver e extrair dessa Segunda Guerra Mundial foi governos autoritários pautados em lei, pautados nas suas leis, no direito positivado, mas violadores constantes de um direito mínimo do indivíduo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à liberdade de crença, o direito a uma vida digna, que foi o que aconteceu com os judeus, né? E a gente teve aquela situação do Holocausto. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1948, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje, ela é seguida por mais de 190 países. E a ideia é sempre resguardar direitos mínimos inerentes ao próprio ser humano, como o direito à liberdade, direito à vida. Então, direitos humanos, na verdade, não é uma pessoa, não é uma instituição. Direitos humanos são os nossos direitos mínimos, os nossos direitos que até direito de reação, até direito de buscar, por exemplo, o judiciário contra atrocidades cometidas por um Estado opressor. E aí vai depender de momentos históricos que estejamos vivendo, né? Então, dando essa pincelada sobre a origem, a gente vai para direitos humanos. Qual é o conceito de direitos humanos, né? Conceito: direitos humanos são direitos conquistados ao longo de toda a história e hoje estão interligados com o objetivo de garantir a todos os direitos fundamentais à pessoa humana, independentemente da nacionalidade, o sexo, religião, cor ou qualquer outro aspecto que possa provocar diferenciação entre os seres humanos. Então, direitos humanos nada mais são do que nossos direitos mínimos, aquele direito inerente ao ser humano, que é o direito à vida,
que é o direito à liberdade, que é o direito de ir e vir, que é o direito a não ser torturado. E aí a gente vai ver depois alguns direitos desses e vai entender o porquê isso vai sendo acrescentado ao longo da nossa história, né? E aí a gente tem uma parte da matéria que fala que separa esses direitos em dimensões ou gerações, né? Que está aqui, ó. Dimensões de direitos humanos. A gente tem primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Antes de falar disso especificamente, a gente tem a dicotomia, né? A relação entre dimensões e gerações. Alguns vão falar que são gerações de direitos humanos. Por que acontece? Lá em 1200 se falava em alguns direitos, em um rol de direitos fundamentais, algum rol de direitos básicos. Já em 1789, na Revolução Francesa, nós já falávamos de outros direitos. Então, essa gama de direitos, ela vai aumentando ao longo da nossa trajetória, ao longo da história. Ela vai aumentando porque, a depender do contexto e da época histórica, outros direitos vão sendo também essenciais. E aí a gente tem, por exemplo, lá na Revolução Francesa, como lema, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são outros direitos incluídos nesse rol. E aí vão falar em dimensões de direitos humanos, porque os direitos humanos, eles são sempre, alguns são sempre criados ao longo da história. E alguns falam que não é geração, criticam a palavra geração, porque a gente entende que geração ela tem uma ideia de término, né? Parece que a primeira geração foi um rol de direitos, a segunda geração foi outro rol de direitos e a terceira foi outro rol de direitos. E não é isso. Na verdade, é um acúmulo de direitos. E aí eu trago aqui não a palavra geração, e sim dimensões dos direitos humanos. E aí nós temos como primeira dimensão de direitos humanos abrange o direito à liberdade, à expressão, à locomoção e à vida. Então, lá naquela época, lá surgiu no século XII e XIX, entre o século XII e XIX, e o primeiro documento que traz essa instituição é a Magna Carta de 1215 da Inglaterra, que eu já falei. Você percebe que são direitos bem básicos, né? O direito à liberdade, à vida, à locomoção, né? O direito de ir, vir e se expressar. E aí, já pensando pós-Revolução Francesa, numa revolução industrial europeia, a gente já vem para a segunda dimensão de direitos humanos, que ela é formada por direitos sociais, culturais e econômicos. O entendimento dessa segunda dimensão vai dizer respeito que são aqueles direitos que, na verdade, a gente pede para o Estado oferecer o mínimo para a gente. Então, primeiro, a primeira dimensão são aqueles que eu não quero que o Estado, que eu estou pedindo limitação do Estado, eu não quero que o Estado adentre no meu direito, ou seja, direito à vida, direito à locomoção, eu tenho direito de ir e vir, você Estado, você não pode impedir isso. É claro que a gente vai ver que existem mitigações a esses direitos como um todo, nenhum direito, eu já digo agora de antemão que nenhum direito é absoluto, mas isso a gente vai ver posteriormente. Mas a ideia é essa da segunda dimensão, que na verdade são direitos que o Estado vai nos proporcionar, que é o direito à igualdade, que é o direito a uma moradia, é o direito a uma alimentação, direito mínimo subsistencial, né? E a terceira dimensão, englobando o direito à paz, a uma qualidade de vida saudável, a proteção ao consumidor, e aí a gente vai falar na nossa Constituição de Direito ao Consumidor, preservação do meio ambiente, hoje é entendido o meio ambiente como cláusula pétrea, ou seja, como um direito da humanidade que não pode ser suprimido, direito ao meio ambiente, e aí a gente vai entender que esses direitos de terceira dimensão já são um direito em relação ao indivíduo, não mais com ele próprio, não mais ele com o Estado, mas ele nas suas relações com os outros indivíduos, né? E aí a gente faz uma comparação com o lema da própria Revolução Francesa. A Revolução Francesa fala em igualdade, liberdade, primeira dimensão, igualdade, segunda dimensão, e fraternidade, terceira dimensão.
E aí tem uma questão importante que eu me limitei a falar da terceira até a terceira dimensão. Hoje, estudiosos já falam em quarta e quinta dimensão de direitos humanos. Mas, e aí já ficaria um estudo muito aprofundado e foge do objetivo dessa aula. Mas o importante que a gente tem que entender é que a gente não podemos vulgarizar o conceito de direitos humanos e abrangendo todo e qualquer direito. Por quê? Uma disciplina tão importante como essa, ela acaba sendo vulgarizada, porque começam a chincalhar direitos humanos, porque todo mundo vai falar direitos humanos é qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Então tem pessoas que tentam introduzir, por exemplo, direito, eu já li sobre isso, direito humano de não trabalhar aborrecido. Então, assim, será que esse direito, é claro que todo mundo tem o direito de não trabalhar aborrecido, mas será que esse direito é um direito que a gente tem que colocar num rol e chamar ele de universal, essencial? Então, assim, será que a gente não vai vulgarizar demais? Aí vai ser muito difícil a gente tutelar esse tipo de direito, a gente pedir tutela ao Estado, se a gente está falando que qualquer coisa é direito humano, direito fundamental. E aí, para que isso não aconteça, a gente tem a gente precisa de critérios para entender quais são os direitos humanos, né? E aí a gente entra na característica dos direitos humanos. Mas aí eu vou começar em outro vídeo, tá?